Olá a todas e todos, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Instituto Vértice Abaeté. Eu sou o Diego Azizi e hoje a gente vai falar sobre algo que muitos e muitas estudiosas se confundem na hora de iniciar os estudos de filosofia aristotélica, principalmente quando a gente está falando da sua filosofia primeira e sobre o conceito de ser. Quem não viu o vídeo passado, no vídeo passado eu falo sobre como que foi introduzido o conceito de ser na filosofia grega, né, a partir de Anaximandro, e como é que o verbo é usado por todos os filósofos gregos da antiguidade clássica, tá? Inclusive por Aristóteles. Mas é uma confusão que fazem, e fazem muito. Principalmente quando a gente lê o Aristóteles pelas lentes dos medievais, principalmente Tomás de Aquino, que é confundir em Aristóteles o ser com Deus, que é estabelecer que o primeiro motor imóvel de Aristóteles é Deus, e esse Deus é o ser enquanto ser do qual Aristóteles quer falar na sua filosofia primeira. É então fazer uma relação de identidade entre o ser, como se fosse um super ser. Ele tem mais ser do que todos os outros seres. Ele é o ser que dá ser a tudo que é. E este super ser é Deus para os medievais. Para alguns medievais, certo? Só que é um equívoco interpretar o Aristóteles assim. É ok interpretar o Tomás de Aquino concebendo o ser como Deus, Guilherme de Ockham, Soares, enfim. Mas é um equívoco achar que Aristóteles disse isso, tá? Isso é um erro interpretativo. É usar lentes da filosofia cristã para interpretar Aristóteles. O que não é ilegítimo, mas você desconfigura o pensamento de Aristóteles, tá? Por quê? Porque o projeto da metafísica da filosofia primeira de Aristóteles é o projeto de uma ciência buscada, como ele mesmo diz na obra. E ela tem como pretensão elucidar o sentido do ser dos entes, o que faz com que cada ente seja o que é. O que faz com que essa borracha, isso é uma borracha, né, cara? Essa borracha seja exatamente aquilo que é. Esse ente particular. A caneta é um ente particular. Eu sou um ente particular. Eu sou uma coisa particular. Que tem ser, que existe, que está presentificado no momento. Mas o que muitas vezes a gente vê é exatamente isso que eu acabei de falar. São intérpretes encontrando coisas que não estavam na proposta inicial de Aristóteles. Então, ao invés de se focarem no esclarecimento no sentido de ser, se focam em um ente primordial, exemplar e fundador, para usar as palavras de Pierre Albenck, né, um dos maiores estudiosos de Aristóteles da nossa época. O Aristóteles se coloca uma pergunta mais geral e mais radical do que essa. Qual é o ente primordial? Que vão confundir com o ser. O Aristóteles não se pergunta o que é o ser, mas o que é ser enquanto ser. On, em grego. Mais literalmente, como eu disse no vídeo passado, o sendo enquanto sendo. Ou o ente enquanto ente. Para ficar mais clara a relação dos termos gregos com os problemas metafísicos da filosofia antiga, assista o nosso curso no Instituto, A Primavera da Filosofia Grega. Lá a gente analisa exatamente esse problema. E também não deixe de assistir o vídeo anterior sobre o sentido de ser para os primeiros filósofos gregos. Então, voltando ao Aristóteles e a sua filosofia primeira. Diferente das outras ciências que possuem os entes já delineados e já determinados,
como as quantidades para a matemática, os seres vivos para a biologia, as coisas que têm movimento para a física e assim por diante, a metafísica, a filosofia primeira em termos aristotélicos, não é a ciência de um ente específico, mas do fato de haver entes. A gente modernamente poderia falar que é uma obra transcendental, ou seja, que busca explicar as condições de possibilidade para o fato dos entes. O Aristóteles escreve: o ser se exprime, se diz de muitas formas. Em grego, toon legetai polakos. E na sua obra metafísica, conclui duas grandes coisas. Primeiro, o ser não se exprime em um único sentido, que é o que essa frase que eu acabei de ler para vocês pressupõe, né? Se o ser se diz de muitas formas, ele não se exprime em um único sentido. E uma segunda conclusão é que o ser não é um gênero de coisas. A resposta de Aristóteles ao sentido de ser, ela é catalográfica, ela não é unívoca. Ser é a essência, mas também é a quantidade, a qualidade, a relação, o em si e por acidente, em ato e em potência. Ser é tudo isso. Mas ser não é um gênero que se divide em espécies. Claro que há uma hierarquia dos sentidos do ser, né? O sentido de essência substancial, no grego ousia, é o mais fundamental. Mas o ser não se resume à sua essência, diz Aristóteles. O ser não é a substância, nem a essência dos entes. O fato de ser não tem essência, pois esse fato não é um ente. Porque eles não substantivam o verbo einai, eles não estão chamando o ser de uma coisa super que é. O fato de ser dos entes não é ele mesmo um ente. Ele é uma condição. Ele é uma obviedade para os gregos, inclusive, né? A unidade focal do ser para o Aristóteles, claro, está focada na essência, na ousia. Mas como diz o Pierre Robinck, é uma unidade que é procurada, que ela é esperada, ela não é dada. O ser enquanto tal é indeterminado. Ele está além de toda e qualquer determinação. O ser não é pensável, mas é o que permite a gente pensar os entes de muitos modos. E a teologia? Porque o Aristóteles menciona, ele fala de várias ciências, da matemática, da física, mas também fala da teologia lá na metafísica. Ora, a teologia é uma ciência para o Aristóteles. E claro, toda a metafísica tem que desembocar numa teologia. Mas ela não se reduz à teologia. Porque como todas as ciências teoréticas, o Aristóteles vai estabelecer o objeto da teologia, que é Deus. Mas Deus é um ente. Claro, um ente muito especial. Mas é um ente. Para Aristóteles, Deus não é o ser. Ele é um dos entes, mas um ente de uma ciência muito especial, porque ele é um objeto especial. Objeto da teologia, da ciência de Deus, do theos. Então Deus, para Aristóteles, é um ente. Também, assim como isso, Deus também é um ente de uma ciência regional e não geral. Deus não é o ser. Assim como o primeiro motor imóvel, que Aristóteles assimila à divindade, também não é o ser que ele buscava. A teologia não é essa ciência geral que Aristóteles está desenhando como filosofia primeira.
A filosofia primeira é uma ciência específica, diferente, e uma ciência buscada. E lembrem disso, Aristóteles diz que a filosofia primeira é uma ciência buscada, mas ela não é inteiramente realizada. O ser enquanto ser que ele procura não é o primeiro motor imóvel, a causa primeira de tudo, nem Deus. O primeiro motor imóvel é apenas uma ousia, uma essência especialíssima. Quando ela é considerada do ponto de vista da divindade, ela se torna objeto de estudo da teologia. Quando estuda como algo que é, algo que existe, e não enquanto primeiro motor, aí sim é objeto da metafísica para Aristóteles, porque vai se preocupar com o porquê é, e não com o que é. Por que as coisas são tal como são, e não o que é o ser que faz com que as coisas sejam tais como são. Ele não identifica o ser, porque nunca usa a fórmula em grego. To einai ele nunca usa. Ele usa to on, ele usa sendo, que é o ente, é a presentificação dos entes particulares. Deus é um ente particular. Primeiro, o motor imóvel é um ente particular, que se estudado como divindade é objeto da teologia, mas se estudado como algo que é, e porque é, aí é objeto da metafísica. Interpretar o primeiro motor e Deus como sendo a causa primeira, como sendo o ser enquanto ser, como um hiperser, que Aristóteles possivelmente buscava, é um equívoco produzido principalmente pelo pensamento medieval, cristão, que precisa enxergar Aristóteles a partir das lentes do cristianismo. Não tem como ser de outra forma. Tomás de Aquino é o grande sintetizador das reflexões metafísicas de Aristóteles, lá no século XIII. E apesar de uma reflexão belíssima, riquíssima, se afasta daquilo que está no texto de Aristóteles. Ele mesmo diz que não encontra o que busca. O próprio Aristóteles diz que ele não chega à conclusão que ele precisava. A ciência ainda é buscada e não finalizada. Citando de novo o Pierre Houbenque, aqui numa obra chamada O Problema de Ser em Aristóteles, ele escreve: hoje sabemos que, porque um filósofo não encontra o que busca, encontra aquilo que não buscava. Mesmo Aristóteles buscando uma ciência que ainda não existia, a metafísica, a filosofia primeira, para explicar o que significa ser enquanto existente, e não encontrando o que buscava, encontrou o começo de um caminho que a história da filosofia percorreu ricamente desde então. Como escreveu o Cordeiro, nesse caminho andamos. Então, de Aristóteles em diante, a gente tem todas as reflexões da ciência ou da disciplina da metafísica. A gente tem desenvolvimentos posteriores conceituais. A gente vai se distanciando do Aristóteles, mas criando outras camadas de reflexão. Vai identificando o ser, que os gregos não identificavam. Vai construindo o conceito de ser substantivado. O ser enquanto o ser e o ser enquanto Deus. E a gente vai construindo arquitetônicas do pensamento teológico e filosófico que nos levaram até hoje e que nos levam a Descartes, a Kant, a Hegel e a todos e todas as outras filósofas que foram se ou distanciando ou percorrendo esse caminho aberto por Aristóteles. Mas uma coisa é certa: Aristóteles não confunde o primeiro motor imóvel como sendo o ser, porque nenhum grego fala do ser. Eles falam do fato de ser. É um dado que as coisas são. A pergunta do Aristóteles é por que são? E não o que é este ser. Porque ele é um dado. Ele é uma condição.
tá? Se vocês estão assistindo esse vídeo no YouTube, no Instagram, no Facebook, por favor, curta, se gostarem, claro, compartilhem, se inscrevam nos nossos canais para poder acompanhar nossos conteúdos posteriores, tá bom? E acessem nosso site, porque lá a gente tem não só os cursos de filosofia, mas também tem um curso de alemão, de todos os níveis, esse é ao vivo, tá? Mas também temos cursos gravados de filosofia, o curso de Foucault e a História da Loucura. Temos um curso sobre a conversação, as conversações entre filósofas e filósofos ao longo da história da filosofia. E temos o curso A Primavera da Filosofia Grega, que vai lá desde o período homérico e pré-homérico até Sócrates. Eu acho que vocês vão gostar muito, todos os cursos são certificados. E a gente vai ter ao longo dos anos aí muitos outros cursos, tanto ao vivo quanto gravados, para que vocês possam cada vez mais estudar esse desenvolvimento tão riquíssimo que é da filosofia. Espero que tenham gostado e até a próxima.